Educação para a vida. Se nós queremos nos comunicar com as pessoas, nós podemos fazer isso desde um ponto de vista mais elevado, mais transcendente. Se nós queremos viver uma vida mais plena, mais significativa, nós podemos acessar uma dimensão da nossa existência que raramente é percebida pelos seres humanos comuns. Nós vivemos geralmente uma vida tão insípida, tão problemática, tão cheia de problemas, com tantas angústias, tantas ansiedades, que não temos tempo ou não temos uma ideia também para perceber que dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe uma dimensão de conhecimento que é plena de sabedoria, é plena de gratificação. Nós geralmente vivemos através da memória, do mundo material, das experiências do passado, dominados por uma mente trivial, uma mente aflitiva, uma mente problemática, uma mente que se angustia, que se desespera. Se nós pudermos falar a partir de uma dimensão interna que qualifique uma possibilidade de sabedoria, vai ser muito interessante. Porque todos nós, de alguma forma, temos essa sabedoria dentro de nós, esse aspecto silencioso da vida, essa dimensão da vida transcendente que nos cerca quando a nossa mente para, quando nós paramos de pensar. E você me perguntaria, mas professor, é possível parar de pensar? Eu diria que sim. Não só possível, como necessário. Nós temos uma necessidade muito grande de aquietar o coração, de desenvolver uma compreensão da vida que seja muito mais correlata com uma sintonia de paz. Esse silêncio que existe em toda a existência, que permeia toda a divindade, toda a existência, está dentro de nós a cada momento. O trágico da vida é interessante que nós não tenhamos uma consciência da nossa própria divindade, da nossa própria sabedoria. Isto, obviamente, traz inúmeros problemas, inúmeros sofrimentos, porque falamos de uma dimensão interna, mental, muito exígua, muito pequena, muito caduca. E nós não podemos, assim, efetivamente exercer nossa verdadeira inteligência. Todas as grandes tradições espirituais da humanidade, todos os grandes mentores, falaram a respeito dessa dimensão interna em cada ser humano. O Cristo nos falou a respeito do reino dos céus. O Senhor Buda nos falou a respeito do Nirvana. Sri Krishna nos falou a respeito de uma outra vivência, de uma complementaridade do universo. Lao Tse, criando o taoísmo, também falou a respeito do Tao, né? Da possibilidade da oniabarcante da vida. Enfim, todos esses grandes mentores, ou as grandes tradições espirituais da humanidade, sempre nos falaram a respeito de uma dimensão interna do ser humano que não é tocada pela morte, não é tocada pelo sofrimento e muito menos pela limitação. Eu me lembro sempre de um livro que eu li quando era jovem, do Richard Bach, chamado Fernão Capelo Gaivota. É um livro maravilhoso. Eu sempre aconselhei esse livro aos meus alunos, porque o Fernão era uma gaivota que se atreveu
a voar além dos limites provisórios. Se atreveu a prescrutar e a compreender uma dimensão da vida que estava além da periferia do entendimento comum das outras gaivotas. Por isso se tornou uma gaivota especial. Esse livro vale a pena. Maravilhoso. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Mas falando das tradições espirituais da humanidade, nós temos todas elas são correlatas entre si, são idênticas na sua plenitude, em toda a sua capacidade de averiguação de verdades eternas, profundas que o ser humano vive, embora não esteja consciente dessas verdades. Que é o grande aspecto trágico da existência, eu diria que nós estamos mergulhados num lago até a cintura e reclamando de sede. Nós estamos envolvidos pelo aspecto sagrado da criação, pelo aspecto totalitário da vida. Estamos mergulhados numa atmosfera de consciência profunda de amor, de conexão com a divindade. O ser humano, ele não sofre porque vive neste plano físico. Ele sofre profundamente porque perdeu essa conexão com essa dimensão interna maravilhosa que cada um de nós possui. Eu acho que a grande prática da educação social, a educação de base de todos os nossos jovens, daquele que é professor, daquele que ensina, daquele que passa conhecimento, daquele que traz uma mensagem para o plano físico dentro da sua capacitação de professor, é exatamente levar as outras pessoas à compreensão dessa sua verdadeira dimensão de vida, daquilo que existe dentro de cada um de nós, que é essa consciência sagrada, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Diríamos que é a consciência una, que não nasce e não morre, e que ao mesmo tempo está na consciência do Jaime Lauda e no percebimento de uma individualidade que é finita, que faz parte do tempo, que irá desencarnar, mas ao mesmo tempo que perdura dentro de uma outra dimensão de vida, em que talvez haja um outro rótulo para identificar essa consciência, mas essa percepção, esse entendimento não morre. Isso também é igualitário com todas as tradições espirituais da humanidade, que nos dão um entendimento dessa vida superior. Educação para um novo sentido de vida, eu até diria que vem a ser a reestruturação, o recomeço de uma nova individualização. Não trocar uma mente limitada por outra, mas ultrapassar a mente discursiva, a mente trivial, que se atrela ao passado. Acho que num certo sentido nós devemos esquecer inclusive as metas e viver naquilo que as grandes tradições espirituais da humanidade nos falam, o momento presente. O momento presente contém toda a semente da divindade, a semente da experiência profunda de vida. Isso se percebe inclusive através da respiração, né? O fenômeno da respiração. Você não pode respirar no passado e não pode respirar no futuro. Então, portanto, a respiração te traz ao momento presente exatamente para qualificar a consciência e trazê-la à sua própria dimensão sagrada. É muito interessante isso. Eu acho que o ser humano ele tem essa qualificação, ele tem essa dimensão de vida, mesmo consciente ou inconscientemente, ele vem em função, durante a encarnação, durante o processo encarnatório, exatamente para despertar essa qualificação.
essa dimensão de vida que, diríamos, é a dimensão mais próxima da divindade. Melhor dizendo, poderíamos dizer também que todos somos divinos. Poderíamos dizer que todos estamos qualificados para a divindade. É apenas uma questão de conscientização. O Senhor Buda disse isso, né? Quando ele alcançou a iluminação sob a árvore de Bodhi há 2.600 anos atrás, a primeira coisa que ele percebeu, segundo suas próprias palavras, é que todos nós somos Buda. Apenas estamos adormecidos. E ele foi o Siddhartha Gautama, o Senhor Buda, foi exatamente a compreensão, o coroamento da humanidade, da sua expressão maior de divindade. Então, o Cristo também na Galileia, na Palestina, trouxe essa mesma mensagem, essa mesma qualificação de vida, que todos nós somos divinos em todas as suas categorias internas ou externas, apenas não temos consciência disso. Essa perspectiva de nós podermos alcançar essa dimensão, essa educação interna que propicie uma visão de felicidade maior, uma visão de completude mais elevada, uma visão de entendimento da vida mais ampla, que possa possibilitar, a partir de cada um, a reforma social, a reforma humana, porque o mundo só pode ser transformado a partir de dentro, do esforço de cada um de nós, da busca da iluminação, da busca da transcendência, da busca, diríamos até, da nossa herança divina. Herança divina é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês. É o direito inalienável de cada ser humano, a iluminação, a felicidade e a transcendência.